Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade com o estudo que eu comecei no passado. Então vamos lá. Daniel, no capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais da província, à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado, e o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus e responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizestes um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles, e de toda a espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre esse assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. E ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abednego.
E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: Não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu dizendo: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem o cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um montouro, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Irmão Bruno, faz mais uma oração pra gente. Amém. Bom, irmãos, a gente leu aqui uma narrativa um pouquinho extensa. Como eu falei para os irmãos, tem bastante parte repetitiva a respeito dos instrumentos que são usados, né? E aqueles servos de Nabucodonosor, que seriam os príncipes, os governadores. Mas a narrativa acaba não sendo muito longa. Para não ficar um pouco perdido, né? Os irmãos que estavam com a gente na semana passada, e até mesmo aqueles que estavam viajando, eu vou dar uma recapitulada rapidinha, tá? Sobre o capítulo 1 e 2. A gente não vai ler, porque é bastante coisa, mas a gente vai dar uma recapitulada. A gente começa em Daniel no capítulo 1. A gente viu no versículo 1 e 2 que Nabucodonosor ele sitiou a Jerusalém, né? E no versículo 2 do capítulo 1, a gente leu o versículo chave, né? Esse eu peço que os irmãos leiam lá. Versículo 2 do capítulo 1. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa de tesouro do seu Deus. A gente vê que ele tinha total ciência de que o Senhor que havia entregado nas suas mãos a Joaquim. E a gente vê também no final, a parte B do versículo, que os utensílios da casa de Deus foram levados por Nabucodonosor e foram colocados na casa dos deuses de Nabucodonosor. E eu cheguei a comentar com os irmãos que isso para Nabucodonosor, naquela época, significava que o seu Deus havia derrotado o Deus de Jerusalém. E a gente vai ver, então, do capítulo 1 ao 6, Deus mostrando ser soberano sobre todas as coisas e demonstrando ser o Todo-Poderoso. Então, esse aqui é o nosso versículo-chave para fazer o estudo até o capítulo 6. E aí a gente vê que no capítulo 1 fala sobre a decisão de Daniel e desses 3 jovens que a gente vai falar sobre hoje a narrativa deles, né? A decisão deles de não se contaminar com as coisas da Babilônia.
de serem fiéis a Deus. Né? Versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus, vendo a decisão de Daniel, abençoa Daniel. Ele acha graça aos olhos daqueles homens que eram responsáveis por ele. E ele assim experimenta, né, durante um tempo, comer só de legumes e tomar a água. E a gente vê que Deus abençoa ele no final do capítulo, nos versículos 20. Versículo 20 não, versículos 18. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. Então a gente vê no capítulo 1 a decisão de Daniel e seus amigos em servir a Deus, e Deus abençoando eles no final do capítulo perante Nabucodonosor. A gente entra no capítulo 2, que a gente também viu semana passada, que é a respeito do sonho que Nabucodonosor tem. E aqui no capítulo 2 ele tem esse sonho e ele procura a interpretação, mas ele não fala do sonho para aqueles caldeus e magos e astrólogos do seu reino. E aqueles homens, né, dizem que é impossível dar a interpretação se eles não soubessem qual era o sonho do rei. E que apenas os deuses poderiam dar a interpretação, mas eles não viviam na terra, né? Sua morada não era na terra. Olha no versículo 11, do capítulo 2. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então o rei Nabucodonosor se irou, né? A gente vai ver que em todo o capítulo, basicamente, Nabucodonosor se ira, e ele toma uma decisão precipitada, né? E manda que matassem todos aqueles astrólogos e caldeus e magos do seu reino. Então, o Daniel fica sabendo disso e, de maneira sábia, né, usando sabedoria, ele vai falar com Arioque. E Arioque, então, introduz ele na presença do rei e ele pede um tempo para que ele interpretasse o sonho de Nabucodonosor. E aí a gente vê a citação dos amigos de Daniel lá no versículo 17, né? Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então a gente vê aqui mais uma vez a presença desses 3 jovens. E aí a gente vê o versículo que a gente leu, né? Que foi o versículo-chave da semana passada, que é Daniel louvando a Deus, do versículo 20 a 23, do capítulo 2. Falou Daniel dizendo: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações, ele remove os 6 e estabelece os 6. Ele dá sabedoria aos sábios e o conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos e que nos fizeste saber este assunto do rei. Então, Daniel, após falar com seus amigos e os seus amigos orarem por ele, né, por misericórdia, ele tem, então, Deus abençoa com ele com a interpretação do sonho. E ele dá a interpretação do sonho ao rei Nabucodonosor. E a gente vê a reação do rei Nabucodonosor no versículo 46. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores, sobre todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei
e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Então a gente chega ao fim do capítulo 2, com Nabucodonosor louvando ali a Deus por aquele mistério que foi revelado através de Daniel. E aí a gente entra no nosso capítulo 3, no versículo 1, que parece que Nabucodonosor ele já esquece, né, ou deixa de lado aquilo que ele havia dito. Versículo 1 a 3, né? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados, né? Uma estátua mais ou menos trazendo para a nossa medida 3 metros por 30. Tá? Levantou-se no campo de Dura e na província de Babilônia. Alguns comentários, né, dizem que essa estátua de ouro faz visão à própria visão que Nabucodonosor tinha tido, de que Daniel dá a interpretação dele ser a cabeça de ouro, né? E aí ele, pensando nisso, ele faz essa estátua de ouro para que seja louvada, né? Para que as pessoas louvassem a estátua dele. Versículo 2 e 3. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães, todos os oficiais da província que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então ele chama ali todos aqueles de forma decrescente, né, se a gente for parar para analisar, do mais alto até o mais baixo, para que eles estivessem perante a estátua. E aí a gente vê que todos esses comparecem, né, a essa consagração. E a gente vê no versículo 4 o arauto, né? O arauto ele era uma pessoa responsável por fazer a proclamação solene, das palavras solenes, né? Ele falava pelo rei. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Né? Então ele chama todas aquelas pessoas para que eles estivessem perante a estátua que ele mandou construir de ouro e para que aquela estátua fosse adorada. Né? O intuito de Nabucodonosor é que as pessoas adorassem a sua estátua. E a gente vê que ele deixa uma punição, né? No versículo 6. Ele força com que aquelas pessoas a adorassem a estátua, né? E qualquer que não se prostrar e não a adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Aqui a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né? Muitas vezes a gente se vê como sendo forçado a louvar, né? Ou a engrandecer algum tipo de coisa devido à situação, né? A gente está no emprego e às vezes a gente tem que fazer algo, senão uma consequência vai acontecer com a gente, né? Algo que não é da vontade de Deus. Mas a gente vai ver que para aqueles homens esses 3 servos de Deus, o importante para eles não era servir, né, ao rei, independente da consequência que haveria. O importante para eles era servir a Deus e ser fiel a Deus. Olha o versículo 7. Portanto, no mesmo instante que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. Né? Esse acusaram aqui no sentido de acusar com malícia, né? De fazer o mal. E aí eles chegam perante o rei e falam que aqueles judeus, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram quando houve o som dos instrumentos, né? E a gente vê novamente Nabucodonosor com grande ira e furor, né? No versículo 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. Aqui para frente, né, a gente vai ver um pouquinho diferente do que Nabucodonosor tinha feito no capítulo anterior, né? No capítulo anterior, Nabucodonosor ele já toma
decisão bem precipitada, né? Ele já manda com que matassem todos aqueles astrólogos e servos que não puderam dar a interpretação para ele. E aqui, quando esses homens, esses caldeus acusam os judeus, ele vai mandar com que tragam a Sadraque, Mesaque e Abednego, e aí ele fala na presença dele para que eles façam, né? Ele não toma uma decisão ali de imediato. E a gente vê que ele traz até para fazer um desafio, ele desafia, né? Quem é o Deus que pode os livrar? Vamos continuar lendo aqui os versículos. Versículo 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, a Mesaque e a Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não me servis aos meus deuses, nem adorai a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz. Bom é, mas se não a adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Né? Então ele meio que dá uma segunda chance ali para eles, né? Deixa com que eles entrem na presença dele, mas ele deixa bem claro que se aquilo não fosse feito, que a consequência seria a mesma que o arauto diz, né? Eles seriam lançados na fornalha de fogo. E ele termina fazendo, né, um desafio, né? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E a gente vê aqui, nesses versículos que vão vir seguintes, o que o servo de Deus deve fazer nessas situações, né? Versículo 16 e 17. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre esse assunto. Eis que o nosso Deus é quem nós servimos, é que nos pode livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Às vezes, né, a gente acaba passando por algumas situações em que nós esquecemos que o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso e o soberano sobre todas as coisas. Né, vou dar um exemplo bem ruim, mas eu vou casar, né, e eu tava correndo atrás dos documentos do casamento, e aí deu problema no meu RG. E aí eu fui ver para tirar o RG a data muito próxima do meu casamento. E aí a gente começa a ficar já desesperado, meio ansioso, né? E a gente esquece que Deus é quem tem todo o poder e soberano sobre todas as coisas, né? E aí o resumo da história é que eu escutei um conselho bom da minha mãe, né, e da irmã Elise, e corri atrás dos documentos e acabou que não teve burocracia nenhuma, né? Foi tudo resolvido de maneira fácil e rápida. Isso é um exemplo bem ruim, né? Mas nesse caso aqui, desses servos de Deus, eles estavam perante uma situação muito difícil. Eles sabiam que se eles não fizessem, eles seriam mortos. Mas eles temeram mais ao Senhor do que ao rei, né? A gente vê que nós sermos fiéis a Deus, às vezes nós podemos perder algum emprego. Sermos fiéis a Deus pode fazer com que nós percamos algumas amizades, percamos tempo, algum prejuízo financeiro de algum modo, mas mais importante é ser fiel a Deus, né? Nesse caso aqui, a fidelidade deles podia custar a morte, mas melhor é morrer com Deus do que viver sem a presença dele. E a gente vê que eles não só sabiam que Deus tinha o poder para livrar da mão do rei, né? Eles respondem: não necessitamos de te responder, no versículo 16, sobre esse assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nos servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. No capítulo anterior, eles já tinham passado por uma situação, né?
em que Deus dá a interpretação do sonho através de Daniel. E eles tinham total certeza do poder de Deus. Certamente eles conheciam sobre como Deus trouxe o povo de Israel do Egito, né? Sobre as grandes maravilhas que Deus havia feito. Eles tinham essa consciência, essa ciência, e eles afirmam, né, que Deus poderia os livrar das mãos do rei. Mas é muito interessante também o versículo 18, né? E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Hoje em dia a gente vê um evangelho que é pregado, que é um evangelho que requer alguma coisa, né? Que você requer alguma coisa de Deus. Ou seja, faça isso que Deus certamente o dará. Faça aquilo que Deus certamente vai te abençoar. E a gente vê que isso não tem nada a ver com o que a palavra diz, né? Esses servos aqui, eles tinham total consciência do poder de Deus. Mas eles falaram, se não for da vontade de Deus, ele tem todo o poder para nos livrar. Mas se não for da vontade de Deus, fica sabendo, ó rei, que nós não te serviremos, nem serviremos aos seus deuses, nem a estátua que o rei levantou. Então é bem interessante esse versículo. Eles sabiam que Deus tinha o poder para livrar e que se não livrassem, eles seriam fiéis mesmo assim a Deus. E aí a gente vê o desenrolar da história, né? O que aconteceu. A gente vai ver que tem um padrão no capítulo 2, no 3 e a gente vai ver também no capítulo 5, e no capítulo 1 também, que é a decisão que esses jovens, né, e Daniel tomam. Depois Deus abençoa eles e livra eles, né? No capítulo 1, Deus abençoa eles perante o rei. No capítulo 2, Deus abençoa eles com a interpretação do sonho. E aqui no capítulo 3, Deus abençoa eles, livrando eles da fornalha de fogo, né? Vamos ler aqui a continuidade do versículo. Deixa eu só me achar aqui no meu... Versículo 19 a 23. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo. Então a gente vê que a resposta que o rei teve, né, depois que Sadraque, Mesaque e Abednego falam, né, ao rei, é de grande raiva, né? Ele fica bem irado, com muito furor. E ele pede com que aqueça 7 vezes mais a fornalha, que os homens mais fortes do seu exército levassem ele. E foi uma ordem urgente, né? Foi bem precipitado, tanto que a gente vê que os homens que foram levar a Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não tomaram o devido cuidado que eles deviam ter, e a fornalha estava tão quente por conta do furor de Nabucodonosor que eles morreram. Então, eles não tomaram as precauções, talvez por pressão dos chefes, né? Das autoridades que eles tinham ali. E pelo calor, tá 7 vezes mais quente, eles morreram, né? Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles caem atados dentro da fornalha de fogo. E Deus, então, abençoa aqueles 3 servos e livra eles da fornalha de fogo, né? Ao versículo 23 a 25. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: Não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu dizendo: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam
passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto homem é semelhante ao Filho de Deus. A gente vê aqui duas coisas que Nabucodonosor cita que havia diferente, né? São 3 homens que caem atados dentro da fornalha, e ele responde dizendo que, na verdade, há 4 homens passeando dentro da fornalha de fogo, né? Aqui existem 2 interpretações a respeito do que seria o quarto homem semelhante ao Filho de Deus. Uma é de que seria o próprio Jesus Cristo, né? E alguns outros afirmam que seria um anjo que foi enviado para estar com aqueles homens ali e os livrar. Mas o importante, irmãos, é que nós nos atentemos de que Deus livrou aqueles homens. Nós vemos que eles caíram atados, mas eles estavam andando, né? Deus livrou eles daquele fogo tão forte que havia matado aqueles homens que chegaram perto da fornalha. E aqueles homens não só não pegaram fogo, né? Não foram consumidos por aquele fogo, como nem um fio de cabelo, nem o cheiro da fumaça passaram sobre eles, né? Vamos ler o versículo 26 e 27. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães governadores e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem o cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Aqui a gente vê a demonstração do poder de Deus, né? Deus livra aqueles homens de tal maneira que nem um fio de cabelo deles se queimaram, nem o fogo, cheiro da fumaça, cheiro do fogo tinha passado sobre eles. A gente vê no livro de Daniel muitas maravilhas que Deus faz com esses jovens, e é bem difícil a gente escolher, né, qual é mais incrível e assim, qual mais poderosa, mas de fato Deus demonstra aqui todo o seu poder e sua soberania sobre todas as coisas. Não importava o que aquele rei queria, a ordem que ele desse, as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus, né? E a gente vê então aquele final de capítulo que aconteceu no capítulo 2, que é Nabucodonosor louvando a Deus por aquele acontecido, né? Versículo 28 a 30. Falou Nabucodonosor, dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um montouro, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Aqui Nabucodonosor ele reconhece que aqueles servos eles eram fiéis ao Deus deles, né? E aqui a gente vê interessante que não é citado Daniel, né? No capítulo inteiro, eu até esqueci de falar. O capítulo inteiro de Daniel, no capítulo 3, não é citado Daniel. Provavelmente Daniel estaria resolvendo algum problema político da Babilônia fora desse local. É o que a maioria acredita, que ele não estaria nesse local. Certamente, se Daniel estivesse aqui, ele não se prostraria diante da estátua. Mas trazendo para esses 3 servos, né, que é falado aqui, que possamos nós, perante as situações, seja de vida ou morte, ou qualquer tipo de situação que nós vamos passar, que possamos ser fiéis a Deus e temer mais a Deus do que os homens. É isso que eu trouxe para os irmãos hoje.
Encerrei o capítulo 3. Espero que tenha sido edificante para os irmãos. Amém? Vou fazer uma oração para encerrar, né? Antes é só pedir para os irmãos atentar que Nabucodonosor, né, ele vai louvar a Deus aqui, mas a gente vai ver que no capítulo 4 já não funciona bem assim, né? Até ele louvar a Deus de novo, no final do capítulo. Vamos fazer uma oração para encerrar? O Nicolas, ora pra gente.